Esse foi o maior choque de realidade que eu tomei na minha vida. Que eu não preciso de uma revolução para mudar ela completamente. Eu preciso de consistência. Porque na verdade todo mundo está esperando uma grande virada de chave. Um evento mágico, um curso, um ano sabático, 1 milhãozinho na conta. Mas a verdade foi o somatório de micro hábitos ao longo do tempo que mudou completamente a minha vida. E nesse vídeo eu vou te contar quais foram esses hábitos que me tiraram do piloto automático. Coisas pequenas, mas que feitas todo santo dia, ou na maioria deles, mudaram o meu foco, a minha energia e a minha forma de existir no mundo. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas de uma forma realista. O meu nome é Andréia Chociai. Se você está me assistindo através do YouTube, aproveite e se inscreva neste canal. Eu ouvi uma frase essa semana que na hora eu falei, cara, preciso falar sobre isso. Eu acho que a gente acaba perdendo mão do poder do pequeno, que a gente acha que tudo na nossa vida, quando precisa de uma mudança, quando precisa de uma guinada, é que vai ser um único evento que vai acontecer e ele vai ser aquele outlier e vai mudar completamente. E parece que todas as pessoas elas continuam vivendo dia após dia esperando esse grande evento. E por isso talvez acabem se frustrando tanto. A frase dizia assim: quando você é criança, você é um reflexo dos seus pais. Quando você é adulto, você é um reflexo das suas escolhas. E, gente, isso é pesado demais. Porque quando a gente é criança, adolescente, nós estamos quase que projetando o que estão passando pra gente como que é o mundo. Depois de adulto, eu sei o que é o mundo, mas é eu que escolho como vou reagir. E aí, meu amor, é o poder da autorresponsabilidade. E aí, não dá para terceirizar sempre, como, por exemplo, o emagrecimento. E uma coisa que a vida adulta me ensinou é que emagrecer não é só sobre disciplina. É também sobre uma junção multidisciplinar de pequenas escolhas. E isso nem sempre é fácil, tá? Consultas caríssimas, receitas médicas, vai na farmácia, consegue um bom nutricionista, bora achar um lugar para treinar. E aí tudo isso acaba virando um obstáculo no tratamento de quem realmente precisa emagrecer. E por isso, mais uma vez, eu falo aqui sobre a Voi, que é uma plataforma de saúde que conecta esses pacientes no sobrepeso ou com obesidade que precisam do tratamento a médicos endocrinologistas, nutricionistas e farmacêuticos, tudo 100% online. Primeiramente, você responde a um questionário no site, é avaliado por um médico e, se você for indicado, recebe um tratamento diretamente na sua casa com acompanhamento contínuo através do WhatsApp. E o melhor, já está tudo de acordo com a regra da Anvisa, que hoje exige a retenção da receita para medicamentos que auxiliam no emagrecimento. A Voi cuida da parte burocrática e cuida de você. E se você quer e precisa ou conhece alguém que precisa desse tratamento real e seguro, vou deixar o link aqui na descrição e utilizando o nosso cupom Desconto Adulta, você garante até R$150 de desconto no primeiro mês. E aí, voltando aí esse aspecto de todos nós estarmos esperando esta grande virada de chave, este grande evento, este grande acontecimento, o momento que eu tiver dinheiro, o momento que eu estiver preparada, o momento que me derem a oportunidade, a gente passa a nossa vida aos trancos e barrancos, se frustrando, achando que uma única coisa é o que vai mudar completamente a nossa vida. E não é. Na verdade, a gente vai sendo essa pequeno somatório de escolhas. E aí tem até um episódio, se eu não me engano, ele chama O Poder do Pequeno, que eu dou um exemplo e que eu acho que faz muito sentido aqui, né? Todos nós temos aquele momento na nossa vida, no ano, na semana, que a gente olha para o guarda-roupa e ele tá lá em frangalhos. Você foi acumulando as coisas de qualquer jeito, foi juntando, como no meu caso aqui, uma parte do guarda-roupa é do Maicon. Ele não vai guardando as coisas dele. Antigamente eu ficava gritando, eu ficava berrando, sabe? Guarda isso aqui, guarda isso aqui. Sabe o que eu faço hoje? Eu junto tudo num bolinho bem amassadinho e arremesso dentro do armário dele. E aí a primeira vez que ele reclamou, ai, olha só, isso aqui tá amassado. Eu falei, tá amassado? Onde que tava? Ai, tava pendurado na cadeira. Não é guarda-roupa. E aí depois disso, obviamente, o bonito começou a dobrar, assim, porque às vezes a gente precisa ser literal nas coisas. Mas eu acho que chega um momento que o nosso armário vai lá, a gente vai juntando as bagunças e ele vira aquele caos.
E quando eu olho para aquele armário todo bagunçado, a gaveta da calcinha, a gaveta da meia, a gaveta da brusinha, as coisas que estão penduradas, a roupa de treino, a calça jeans, eu acho aquilo muito grande. Então eu fico assim, no final de semana eu pego para fazer. A hora que eu tiver mais tempo eu pego para fazer. A hora que eu tiver num feriado eu pego para fazer. E esse dia nunca chega, até porque quando chega o feriado você quer descansar e não enfrentar um guarda-roupa. E aí eu dou o exemplo de como hoje eu ataco o meu guarda-roupa. Então hoje eu começo assim, eu tô ali, eu vou guardar uma roupa que eu tirei do varal. Então eu chego lá, eu arrumo a gaveta da calcinha. Aí depois no outro dia eu vou lá e arrumo só o que tá pendurado em cabide. Aí eu pego um outro dia e trabalho só na parte de top, roupa de treino. E assim, agindo dessa maneira, nessas pequenas atitudes, eu consigo hoje manter ele muito mais organizado. Pra gente lembrar que tem poder no pequeno. Que cada vez que eu olho para uma montanha e penso nela enquanto montanha para transpô-la, eu vou ficar assim, nossa, meu Deus do céu, é muito grande, é muito alto. Mas quando eu penso que se eu subir 100 metros já é um avanço e é um pouco mais fácil do que subir 1000, as coisas começam a funcionar um pouco mais. Então, sem enrolação, eu trouxe aqui alguns hábitos. É uma lista um pouquinho extensa, eu não vou me delongar aqui. A minha ideia não é que seja um vídeo super elaborado, que a gente discorra muito, mas que eu vejo que facilitam a minha vida. Porque eu acho que a transformação da nossa vida, ela começa quando eu facilito ela. Quando eu deixo ela mais leve, quando eu deixo ela mais prática, quando eu deixo ela mais consciente, quando eu fico menos distraída, quando eu fico um pouco mais focada. Então isso eu vejo que foram melhoras que eu fui observando na minha vida. Então desde uma pessoa que não treinava e hoje treina, fumava e hoje não fuma, era consumista e agora não é mais consumista, uma pessoa que não tinha dinheiro e hoje tem dinheiro guardado. Então assim, nada disso foi assim um puta evento que aconteceu, mas foram essas sucessões de micro, não vou nem falar de hábitos, mas de micro hábitos que não saíram mais da minha rotina. E aí eu peço licença porque eu tive que elencar, porque eu listei aqui, deu 24. Lógico que teriam mais, a gente poderia ficar aqui discorrendo, mas para mim os que foram mais relevantes, os que tiveram mais diferença, tá? Primeiro deles, parece uma coisa idiota, mas vamos lá. Quantos de vocês, isso aqui talvez não seja para todo mundo, mas para mim acontecia. Eu uso muito o computador. E as compras que eu faço, geralmente uma compra de roupa, uma compra na Amazon eu faço no meu aplicativo. Mas algumas compras eu gosto de fazer no computador porque eu gosto de olhar um pouquinho maior a peça. Tem essa funcionalidade no celular também, mas eu acho que como eu acabo fazendo no computador, eu tive que fazer isso lá. Eu salvava as informações do cartão. Então o que acontecia? Eu estava lá no meu notebook, que vai para qualquer lugar comigo, pode estar no sofá, pode estar na cama e tudo mais, estava lá linda e plena, olhava e aí eu queria comprar. E aí quando eu pedia para passar o cartão, eu falava assim, ou eu vou ter que abrir o aplicativo do banco e ver o cartão virtual, ou vou ter que ir atrás do plástico do cartão e tal. E aquilo meio que às vezes era uma barreira, eu falava, depois eu vejo isso aqui, muitas vezes acabava não comprando. Só que aí quando surgiu essa opção de você salvar as informações do cartão, ficou muito mais fácil, obviamente. Então eu ia lá, eu só clicava no campo, aparecia lá para preencher automaticamente os dados do cartão e ficou tão fácil quanto a opção hoje que eu tenho, que é meu cartão de crédito no celular. Você só dá um duplo clique do lado, passa a sua facial e paga. Então, assim, parece uma coisa besta, mas para compras online me ajudou muito, porque o simples fato de eu colocar uma micro barreira do tipo, vou ter que entrar no aplicativo do banco e vou ter que ir lá em cartão virtual, digitar minha senha, copiar os dados, colar os dados, isso aí já às vezes é uma barreira que funciona para mim para eu não fazer aquela compra. Então, se você puder, tire essa opção de preenchimento automático dos teus cartões para que você repense melhor as suas compras. Ainda falando em compras. Antigamente, eu era aquela pessoa que tudo eu via com muita urgência. Então, eu tava lá na minha compra online, eu entrava lá na minha Dafit da vida, lá, piriri pororó, colocava lá uns 3 sapatos e não sei o quê.
E aí eu já olhava aquilo no meu carrinho e pensava, não, eu já tenho que fechar o meu carrinho. E ainda algumas empresas falam, ó, se não fechar, sei lá, em 20 minutos, zero o teu carrinho. Pra colocar uma urgência mesmo. E aí, hoje não. Hoje eu faço assim, eu olho tudo que eu, lógico, não aquilo que eu estou realmente precisando. Mas olhei, tô passeando lá, vi uma blusinha, eu coloco no carrinho. Eu me dou hoje 24 horas para decidir uma compra online, tá? Eu não compro mais, a não ser que eu esteja precisando. Estou precisando de uma garrafa preta. Não. Eu olhei, tô olhando lá uma roupa, um Shopee da vida. Eu encho o carrinho. Tudo que eu vejo eu vou colocando no carrinho lá. Shopee, principalmente. Vou colocando no carrinho e tal. Eu nunca fecho no dia. Se no outro dia eu lembrar daquele carrinho, se eu lembrar daquela compra, de fato, eu vou olhar ela novamente e aí posso decidir pela compra. Em 99,9% das vezes, eu nunca volto. E com isso, eu consegui, assim, reduzir drasticamente o meu consumo em compras online. Mas drasticamente. Então, entrou, achou bonito, colocou no carrinho, se dá um tempo. Às vezes não precisa ser 24 horas. Fala assim, quando eu chegar em casa eu olho esse carrinho de fato. Porque às vezes você tá ali comprando porque você tá entediada. Então você tá no trabalho, sobrou aquela comprinha remunerada, sabe? Que você fica ali um tempinho vendo, e aí você compra pra matar o tédio. Então fala assim, não, quando eu chegar em casa eu decido essa compra. E aí você vai ver que você realmente não quer e nem precisa dessa brusinha, não. Terceiro, eu reduzi o meu skincare. A gente teve uma onda, agora nem tanto, mas eu acho que a gente teve uma onda ali, 22, 23, de produtos de skincare. Então era tudo assim, meu Deus do céu, eu tenho um pré pra não sei o que, um pro olho, um pra isso, não sei o que, pro rosto, aí um sabonete pra isso, um sabonete pra aquilo, um creme pra manhã, um creme pra noite. O que aconteceu? Eu gostava da proposta de todos, ainda mais porque eu sou uma pessoa que tem melasma, e quem tem melasma sabe que é um tratamento assim, é pra sempre, é a longo prazo, tem que estar sempre cuidando. Eu via tudo, achava tudo milagroso e comprava. O que o meu cérebro entendia? Quando eu olhava para aquela minha pia cheia de produtos, eu travava. E aí aquilo parecia tanta coisa, parecia tão burocrático que no final das contas eu não fazia nenhum, os negócios estragavam e eu tinha que jogar fora o meu suado dinheirinho indo pelo ralo. Então hoje eu coloquei rotinas tipo muito simples. Eu acho que hoje na minha rotina eu tenho 3. Eu tenho um tônico, que eu gosto muito, da Creamy, muito, muito mesmo. Eu lavo de manhã com sabonete da Eucerin, que é para melasma, anti-pigment, e passo creme anti-pigment toda vez que eu lavo o rosto. Então, de manhã, de tarde, de noite, eu lavei, eu passo esse creme. Então, assim, 3 produtinhos, tipo, não tem como. Um é para lavar, então aquele ali eu já sempre vou usar. E o outro é o creme para não ficar aquela coisa esticada. Então, assim, gosto e reduzir. Então, eu acho que quando você for um pouco mais minimalista nessas coisas, tipo assim, eu tive uma época que eu tinha 7 perfumes. Por que eu tinha 7 perfumes? Não, hoje não. Tenho um pro dia e um pra noite. E pronto, esse é o meu limite. Então, eu comecei a pensar nas minhas rotinas mesmo, principalmente nessas coisas de beleza e tudo, o mínimo possível. Se eu for muito bem com esse mínimo, aí talvez eu coloque um ou outro produto, mas até hoje eu não coloquei. 4. Parei de comprar roupas que possuem tecidos muito melindrosos. Por que isso? Também, eu ia lá, via aquela camisa de linho, sabe aquela camisa de linho? Maravilhoso, delicioso, incrível. Aí eu ia lá e comprava essa camisa de linho. Qual que era o BO? Quando ela chega, você veste, fica lindo, aí usou, amassou, porque o linho, você espirrou do lado, o linho amassa. E aí eu pegava e lavava. Na hora de lavar, ela saía, parecia que tinha saído do cu da nu. Então, assim, eu saía toda amassada, parecia que tinha sido lavada dentro da garrafa. Quando eu tirava aquilo do varal, eu falava, meu Deus, agora eu tenho que passar. Aí toda vez eu pensava, eu quero usar, mas eu tenho que passar. Mas eu quero usar, mas eu tenho que passar. E aí eu não usava a peça. E aí ficava velha, eu deixava de usar, daí eu via que não cabia na minha rotina. E hoje eu penso muito numa vida prática, uma vida que tenha que me dar mais tempo. Então, se eu ficar comprando um volume de roupas muito melindroso, que vai me dar, assim, muito trabalho para passar, muito trabalho para guardar, ou se é aquela roupa que é assim, puta, toda vez desbota, solta tinta, eu tenho que lavar separado, eu já não compro.
Porque hoje eu penso numa vida mais prática. Então tem os bonito e ordinário meu lá que, pô, é difícil, mas eu podendo comprar alguma coisa mais prática, vai ser essa mais prática, mas não tenha dúvida. Quinto, eu deixo já legumes e frutas picados. Eu já falei pra vocês em outros episódios que a minha alimentação, ela nunca foi um primor, nunca. E aí quando eu comecei nessa vida mais fitness e tal, ela continuava não sendo o primor do primor. Até na época que eu tinha acompanhamento nutricional, eu fazia ali, comia minha verdurinha e tudo mais, mas com o tempo, assim, você não vai sustentando, porque tipo assim, puta, eu que tenho que fazer, eu tenho que lavar a folha, eu tenho que isso, tal. E aí eu percebi que eu fiquei um tempão sem consumir. E pra quem tem uma rotina exaustiva que a gente tem de treinos, não tem como. Você pode suplementar, você pode... Não tem coisas que assim, é só a fruta, é só ali o vegetal, é só a verdura que vai te dar. Então, eu tenho hoje em mente assim, eu não compro muito. Então, na semana, eu vou trabalhar com 3 legumes, por exemplo. Eu vou ter lá a mandioca salsa, uma abobrinha e cenoura. Então, quando eu chego é assim, ó. É tipo 3 mandioca salsa, uma abobrinha maior e umas 2 cenouras. Então, eu não compro aquele monte pra estragar. Então, eu já chego, já lavo e pico. E deixo tudo picado, porque vai ser pra uma semana, não é pra um mês. Então, durante a semana eu vou consumindo eles ali e geralmente pego 2 frutas na semana. Então, essa semana, por exemplo, aqui em casa é a semana da melancia e da ameixa. A melancia já é picada e a ameixa lavada. Por quê? Eu tinha meus picos de fitness no mercado, aí eu chegava lá, era melancia, era ameixa, era banana, era não sei o que, piriri, pororó, e enchia aquela geladeira toda verde, toda colorida, mas não se sustentava, porque daí era muita coisa para eu picar, era muita coisa para lavar e no final das contas acabava estragando. A nossa rotina ela fica muito mais fácil quando os alimentos estão pré-parados. Então eu pego todos os legumes, lavo e pico, frutas a mesma coisa, carnes a mesma coisa. Eu gosto de comida recém-feita. Então, marmita pra mim não funciona. Então, o que eu faço? Arroz é feito todo dia aqui em casa. O feijão eu faço no início da semana e já deixo os potinhos separados para a semana. E a carne eu já deixo picada e temperada só para chegar. Então, assim, facilite a sua vida para comer bem e para também fazer economia, tá? Sexto, estudei investimento básico e coloquei como se fosse uma conta no mês. Às vezes a gente fala de investimento, a coisa que eu mais falei e mais escuto das pessoas é: eu vou esperar ter dinheiro para investir. E na verdade, quando a galera fala que você precisa investir para ter dinheiro, é a mais pura verdade. Eu sempre fui displicente, gastei demais, gastei muito. E aí eu fiz um curso, cara, tem uns 3, 4 anos, uma menina que chama Cecília. É uma menina que eu encontrei no TikTok. Eu não vou lembrar o sobrenome dela. Mas ela dá, tipo assim, um curso muito básico sobre investimentos. Porque eu achava que tudo era muito difícil. Porque, na verdade, eu olhava pra trader. E eu achava que era o cara que operava a bolsa, assim. Nossa, meu Deus, até estudar isso. E não. Então, eu aprendi sobre investimentos. O que era uma renda fixa. O que era um CDB. O que era um tesouro. Criptomoeda. Ações. Então, eu comecei a colocar em cada um. Então, eu escolhi um CDB, com base no que ela explica lá no curso. Então, eu escolhi um CDB, aí eu escolhi ações que eu queria. Eu tenho um pouco de dinheiro em criptomoeda também, e eu acho que eu tenho uma coisinha ali no Tesouro Direto. Então, eu peguei esses aqui e fui aplicando todo mês como se fosse uma conta. E tem que ter tantos reais no CDB, tanto na criptomoeda, tanto nisso, tanto naquilo. Então, eu coloco como contas no mês. E aí foi tão forte isso que eu fiz em casa que o Maicon acabou se apaixonando e virou investidor. Então, assim, hoje o Maicon que cuida dos investimentos, estuda mais do que eu, mas assim, não fique pensando que é um bicho de 7 cabeças. Você precisa criar o hábito de guardar o seu dinheiro. E eu vou falar uma coisa. Quando você vê o dinheiro, quando você vê ele aumentando mês a mês, eu vou falar pra você,
cada vez mais você vai querer guardar mais. Cada vez mais. Tudo eu penso assim, não, se eu economizar aqui eu consigo comprar mais tanta ação do Banco do Brasil. Ai, se eu fizer um negócio, eu consigo colocar mais, consigo comprar uns bitcoinzinho aqui e tal. Estude investimento. Gente, eu acho que tem uma galera aí que dão cursos de investimentos básicos. Tem ChatGPT, tem YouTube. Aproveitem o conhecimento. 7, desinstalei o iFood. Eu tirei o iFood totalmente do meu celular. E hoje, quando a gente quer pedir um iFood, eu baixo, instalo e peço. Mas depois eu desinstalo. Por quê? O nosso dinheiro estava indo pro ralo. Literalmente. E a gente não conseguia entender. Porque eu e o Maicon, apesar de eu ter um hobby muito caro, é um hobby controlado. Então, eu sei exatamente quanto eu pago de assessoria, quanto eu pago de academia, não compro roupas, macaquinho de triatlon, bicicleta, coisa todo mês. Então, é tudo muito bem calculado. E apesar de ter esse hobby caro, eu e o Michael não somos pessoas assim, de viajar, de ostentar. E a gente falava, meu Deus, aonde o dinheiro tá indo? E o cartão sempre na estratosfera e tal. E aí a gente começou a monitorar mês a mês. Realmente, abrir a fatura e ver quanto que foi em iFood, quanto que foi em mercado, quanto que foi... E a gente viu que mercado e iFood consumia assim, 90% da fatura. E o iFood numa parcela muito grande. Porque, sei lá, eu tinha preguiça de... E aí aquela coisa igual o teu cartão de crédito no celular. Não tenha. Então assim, quando eu penso em iFood, eu falo, coloque barreiras, sabe? Eu vou ter que baixar, eu vou ter que instalar para entrar e pedir. Quer saber, eu vou fazer um negocinho aqui em casa mais rápido. Então, desinstalei. 8º, eu deixo a roupa que eu vou usar para o meu treino. Quando eu vou estar num lugar na rua, a minha roupa já fica no carro. Eu não dou chance pra errar. Ou assim, eu preciso acordar cedo pra treinar de manhãzinha. Já tá a roupa, minha cinta cardíaca, o gel que eu vou usar, o tênis que eu vou usar, como eu vou amarrar meu cabelo, a suplementação, a garrafinha de água. Tá tudo num bolinho, que geralmente fica aqui, ó, embaixo dessa televisão, num armário que eu tenho aqui. Ali tá preparado o que eu vou fazer pra não errar. Então assim, minimize as chances de erro, principalmente envolvendo o treino. Treino é desconfortável, então você vai querer faltar. Minimize isso. 9, dormir religiosamente às 9 horas da noite. Não tem segredo. Quer acordar cedo, quer acordar bem disposto, durma cedo. Ai, Andréia, mas eu não consigo. Eu sei que tem pessoas que têm uma outra rotina da minha. Não adianta eu falar aqui da minha bolha e achar que todo mundo é igual a mim. Eu sei que tem a pessoa que estuda à noite e chega mais tarde. Eu sei a pessoa que chega e é mãe e ainda tem que cuidar do filho, tratar da casa e tudo mais. Eu sei disso. Então, assim, falando aqui no meu caso, é que eu sei que tem uma maioria de uma galera que fala pra mim que não tem tempo, mas é a galera que chega em casa, come, abre o celular e não consegue mais sair do celular. Entra num limbo de redes sociais e não consegue sair mais. Então, assim... 8h30 eu largo meu celular, eu não mexo mais nele, fica em outro cômodo, eu já coloco lá pra carregar lá na minha cama, e aí assisto ali um pouquinho de novela, um pouquinho alguma coisinha. 9 horas no nosso quarto, a gente tirou a TV fica aqui no escritório e a outra na sala, a gente tirou do nosso quarto, e 9 horas eu estou na cama. 6 horas, 7 horas, a parte da noite, em casa inclusive, nós já não acendemos nenhuma luz branca. São só abajur que a gente tem pela casa ou a luz indireta, uma luz que a gente tem atrás da TV. Não acendemos mais luz direta para o nosso corpo já entendendo que a gente precisa dormir. E, gente, é hábito. No começo vai ser difícil. Ai, meu Deus, tô indo dormir com as galinhas. Mas eu não consigo explicar para vocês a maravilha que é acordar bem disposto no outro dia. 10, eu fiz uma limpa em quem eu sigo nas minhas redes sociais. Tem muita gente que inclusive fala, nossa, você tem tantos seguidores no Instagram e só segue, eu acho que eu só sigo o quê? Acho que 200 pessoas e eu ainda acho que é muita gente. E eu falo pra todo mundo, gente, eu trabalho com isso aqui. Se eu entrar e eu sigo muitas pessoas, quando eu entro eu vejo os posts ali, a chance de eu ficar, né, ali nesse ciclo vicioso é muito grande. E tirando que seguir algumas pessoas não estava me fazendo bem. Principalmente pessoas que eu vejo que pintam uma realidade muito perfeita,
pessoas que eu conheço na prática e eu vejo na rede social que é muito diferente, pessoas que pregam coisas que eu vou totalmente contra. Então hoje é o menor sinal assim de uma red flagzinha levantando, eu já paro de seguir, porque ali tem que ser um lugar minimamente, já não é saudável, mas tem que ser minimamente ok pra mim. 11. Eu sempre tive dificuldade com água, muita dificuldade. Pra mim tomar água, pra eu tomar água, é uma coisa assim, como que eu posso explicar? Parece que eu tô tomando areia, não é um negócio que me refresca. Eu tomo por obrigação, ou a não ser quando eu tô numa sede extrema. E aí eu sempre tive essa dificuldade de tomar muita água, e desde que uma nutricionista falou isso pra mim, eu sempre adotei, que é uma garrafa de água em todos os cômodos. Então tem aqui no meu escritório, tem do lado da minha cama, que inclusive é que eu tomo o remédio que eu tenho que tomar toda manhã assim que eu acordo, tem lá do lado da minha sala e tem na cozinha. Então assim, todo lugar na minha casa tem uma garrafinha de água com água. Eu não gosto de água gelada, então isso facilita muito pra mim. 12, eu não compro doce. Depois que eu comecei a treinar triatlon, o meu corpo pede muito por energia e meu corpo não é burro, ele vai querer energia rápida, que é através do açúcar. E aí eu descobri que a gente não precisa lutar. Você não precisa lutar, você não precisa ser forte. Eu vou deixar ali na sala e eu vou resistir. Você não precisa, porque vai ter um dia que a tua resistência, tua força de vontade está lá embaixo e você não vai resistir. Você não precisa lutar contra, não tenha na sua casa. 13, não deixo acumular louça, tá? Que era um motivo de briga muito na minha casa. O Michael é daquele que precisa fazer a montanha para se dar conta que tem que lavar. E aí estabelecemos para que não fique sempre aquela coisa do nossa, eu tenho que pegar aquela louça gigante, eu tenho que pegar aquele armário inteiro. Usou, lavou. É bem estrutura de república aqui. Usou, lavou. Porque quanto maior ficar a louça, mais ela vai se arrastar para ser lavada. 14, terceirize o que você não tem confiança para fazer. Eu sempre tive essa coisa meio de que eu faço tudo, eu meio autodidata zona, sabe? Eu aprendo, eu faço, eu dou um jeito. Gente, tem coisas que não dá. Você pode entender, você pode ir atrás de entender, mas tem pessoas que vão fazer melhor do que você. Por exemplo, contador. Eu tomei na tarraqueta com o contador. Vocês não têm noção nessa de, eu sei fazer minha declaração, mas tomei no cu de acordo. Então, assim, terceirize. Você entende, mas não sente muita segurança? Terceirize. Tem um contador. Gente, contador é o investimento da vida. 15. Não respondo mais o WhatsApp imediatamente. Então, para isso, eu não tenho notificações, mas no meu celular, a única notificação que eu deixei ativa é do Maicon. Então, do Maicon é a única coisa que vibra aqui no meu relógio. Por quê? Eu sou extremamente ansiosa, então se eu visse a notificação, eu já ia querer responder. E também eu sou uma pessoa que sou muito reativa, principalmente no trabalho. Então, às vezes a mensagem chegava, eu lia meio que rápido e já respondia, depois eu ia ver que não era muito bem o que eu entendi e arrumava briga à toa. Então, assim, deixa ela chegar, leia, mas assim, se não for nada urgente, deixa para responder com um pouco mais de calma, tá? Para você, às vezes, ler e ver se é bem aquilo mesmo que quer dizer e para não sair enfiando o pé pelas mãos. Limitei o meu tempo no Instagram, isso inclusive já foi, acho que no episódio 186, eu falo disso. Continuo muito firme na minha meta de ficar menos de 1 hora por dia e, obviamente, minha saúde mental tá dando cambalhotas de alegria. 17. Adotei o Kindle. Eu sou devoradora de livros. E aí, além de todo o custo imenso que eu tinha com os livros, era o volume que eu tinha na minha casa. E aí, outra coisa e aí eu sempre fui aquela vez, eu não gosto de livro digital. Gente, por que eu não fui pro Kindle antes? Até porque, se eu não estou com o Kindle, que fica ali no meu quarto, eu tenho o aplicativo no meu celular. Então hoje, por exemplo, quando eu estou esperando uma consulta, ao invés de eu ficar no Instagram, eu abro o meu Kindle ali e continuo lendo o livro que eu estou lendo, que está do lado da minha cama. 18. Investir em treino, tá? Isso poderia estar lá na parte de terceirizar. Por quê? Eu sou educadora física, eu poderia tranquilamente montar o meu treino. Maicon é o meu marido, então poderia pedir treino para ele. Mas o treino é uma coisa desconfortável.
Então, se você tiver uma pessoa que é de fora e você estabelecer um compromisso financeiro com ela, é muito mais fácil você não errar. E eu vejo isso nas consultorias do Maicon. Então eu vejo que uma galera assim, eu tô indo na academia, aí o instrutor lá fez um treino na ficha, mas eu sinto que... Porque ele faz a ficha de todo mundo. Quando a pessoa fecha a planilha com o Maicon todo domingo vai te perguntar o que você fez, como tá, vai ajustar a planilha. Então o simples fato de saber que alguém vai te cobrar faz você errar menos. Então hoje, por exemplo, o Maicon, obviamente, ele faz toda a minha preparação ali física, musculação, mas eu pago um treinador de triatlon para que eu dê feedbacks para ele. 19. Preste contas dos seus gastos. Então, uma coisa que hoje em casa, a gente tem uma conta conjunta e o Maicon tem acesso ao meu cartão de crédito, eu tenho acesso ao cartão de crédito dele. O fato do Maicon ter o acesso já limitou muitas compras minhas. Porque eu falava assim, o Maicon vai ver que eu gastei de novo, aí ele vai ver que eu torrei de novo, ele vai ver que eu... E aí eu pensava, mas na verdade eu nem preciso disso. Então se você tem, sei lá, um irmão, uma irmã, um amigo, de tipo assim, você tá descontrolado com as contas, fala, fulano, eu posso todo mês abrir com você aqui minha fatura pra eu te mostrar com que eu gastei? Cara, parece uma coisa, tipo, até absurda, mas vocês não têm noção do quanto prestar contas ajuda você a ser muito mais diligente com suas contas. Sério, vai por mim. Peça pra essa pessoa, tipo assim, olha minha fatura todo mês. Mas é muito privado. Mas se você tá se perdendo com contas, exige medidas extremas. 20. Eu leio livros bobos pra não perder o hábito da leitura, porque as pessoas ficam muito assim, eu quero um livro de autoconhecimento, eu quero ler Dostoiévski, não sei o quê. São literaturas um pouco mais difíceis. Então, o que eu faço? Geralmente eu leio 2 a 3 livros juntos, tá? E aí você pode me perguntar, André, mas como você consegue? Gente, quantas matérias vocês faziam na faculdade, na escola? Vocês não estudavam várias coisas ao mesmo tempo? É a mesma coisa, vocês não perderam essa capacidade, não. Então, eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Um deles é sempre assim, ou um romancinho bobo, ou um suspense, para que eu mantenha aquele ritmo gostoso da leitura, porque leitura difícil você vai começar a evitar. 21. Todas as vezes em que eu preciso estudar, que eu tô com algum curso que eu quero fazer, na hora que eu estou estudando, o que eu faço? Eu ligo o time-lapse. Eu começo a me gravar em time-lapse. Por que isso? Porque parece, no meu subconsciente, que eu estou prestando conta para alguém, que alguém está vendo eu estudando. E também, eu não tenho acesso ao celular. Por quê? Porque ele tá gravando. Testa e depois vocês me contam. 21. Devocional todos os dias. O pilar da espiritualidade de vocês é tão importante quanto saúde mental, é tão importante quanto saúde física. Crer em algo, ter fé, dá pra gente perseverança para continuar na vida. Dá razões, sentido e propósito pra gente continuar na vida. E eu tiro todo santo dia pela manhã um momento onde eu vou estudar a palavra, onde eu vou fazer a minha oração, para daí começar o meu dia. Cuidem do pilar espiritual de vocês. 23, penúltimo, estou acabando. Isso aqui é elite. Eu habilitei para que não me coloquem automaticamente em grupos do WhatsApp. Porque todo mundo sabe que é uma coisa meio chata te colocarem no grupo e você querer sair. E aí você fica com aquele grupo lá pinimbando você e te enchendo o saco. E você fica naquela coisa de como sair. Então hoje tem uma função no WhatsApp que você bloqueia. Então para a pessoa te colocar no grupo, ela precisa mandar para você, olha, tá aqui o link do grupo, você pode entrar? Por quê? Quando a pessoa me manda isso, eu vou falar, fulano, é essencial que eu esteja nesse grupo? O que vai ser discutido nesse grupo? Porque eu já tô com muitos grupos e aí eu tô me perdendo um pouco nas notificações, eu não queria ter grupos demais no meu WhatsApp. Então isso já várias vezes a pessoa falou, não, então nem precisa entrar, se for muito urgente eu te chamo aqui no privado. E não faz parte de vários grupos que, sei lá, poderiam ter sido um e-mail facilmente. E 24, eu tiro a roupa do varal já dobrando. Porque eu tinha mania de descer tudo do varal,
Aí eu colocava ou num baú que a gente tem em cima da máquina, ou colocava numa santa cadeira, ou colocava, sei lá, em qualquer lugar. E aquela montanha, ela só aumentava. E aí eu jogava um problema lá pra frente. Então o que eu faço hoje? Já tiro a camiseta, dobro. Já tiro a calça, dobro. Já tiro os shorts, dobro. Já separado em André e Michael, tiro dali e já coloco dentro do armário. Evitando problemas futuros. Então vocês vejam que são assim, lógico, tem muito mais, mas os que pra mim eu sinto que fizeram muita diferença e que podem fazer a diferença na sua vida também. E aí se vocês forem aplicar algum deles, obviamente vocês deixem aqui nos comentários porque eu quero saber se fez a diferença mesmo ou não. Um beijo e até a próxima.